Boa tarde a todos. Sou Victor de Lima Lacerda, sou interno de medicina do 10º período da UNP e hoje vamos falar sobre um dos temas do Seminário de Internato de Pediatria, que é a crise convulsiva febril, que é uma crise convulsiva, obviamente, que acontece entre 6 meses e 6 anos de idade e que está associada a uma doença ou evento febril. Não pode ser uma infecção do sistema nervoso central, que aí caracterizaria outras patologias, e também as manifestações não devem se encaixar em critérios de outras crises sintomáticas agudas, para que a gente possa fechar o diagnóstico de crise febril. Ela está associada com infecções de vias aéreas superiores, a infecções pulmonares, infecções intestinais, ITUs, e também a quadros de febre pós-vacina, né? Pós a vacinação, o paciente apresenta febre e pode ter um episódio convulsivo febril. E essa doença ela pode ser classificada em simples ou complexa. Se a convulsão ela durar um tempo inferior a 15 minutos, não recorrer em menos de 24 horas e o exame neurológico pós-ictal der normal, nós classificamos como crise convulsiva febril simples. Caso contrário, apenas a alteração de um desses critérios basta para classificarmos como crise febril complexa. É uma doença que a maioria dos pacientes vão apresentar apenas um episódio durante a vida, mas se o paciente apresentar esse episódio convulsivo com idade precoce, ou seja, menor do que 1 ano, se também tiver um histórico familiar positivo para esse episódio convulsivo, a crise convulsiva febril, se ele tiver esse episódio convulsivo com a temperatura relativamente baixa, e também quanto menor o período febril, maior a chance. Todos esses são pontos que aumentam o risco de recidiva, de recorrência, de apresentar mais de um episódio durante a vida. Partindo para o diagnóstico, vale salientar que é um diagnóstico predominantemente clínico. Geralmente, o paciente apresenta uma crise generalizada, né? Ele vai ter uma perda de consciência e geralmente é uma crise tônico-clônica. Pode ser também tônica ou crises atônicas, mas o mais comum são crises tônico-clônicas. E trouxe aqui uma proposta de exames que podemos pedir de rotina, como um hemograma completo, para a gente ver como é que está o sistema imunológico, se tem uma leucocitose, se tem uma leucopenia. Pode ser solicitado também glicemia capilar, porque é sabido, né, que a hipoglicemia pode desencadear um processo convulsivo. Também pode ser solicitada as provas de inflamação, como PCR e VHS, que podem ou devem estar aumentadas em processos infecciosos ou inflamatórios. Também vamos ter um paciente que vai ter um rebaixamento do nível de consciência com febre. Então, também vale a pena solicitar e ver como está a perfusão renal, né? Fazer esse diagnóstico diferencial, ver ali como é que está com sepsis. E também a sumário de urina também pode ser solicitado, porque, como foi visto, existe essa relação da crise convulsiva febril com as ITUs, com as infecções do trato urinário. E, ao contrário desses exames que foram falados, a análise do líquido não é um exame que deve ser perdido de rotina, que deve ser solicitado para todos os pacientes. Eles são reservados, né? Na verdade, a análise do líquido cefalorraquidiano é reservada para aqueles pacientes menores de 6 anos de vida. Como foi visto, não é uma faixa etária comum. Pacientes que tenham sinais de infecção do sistema nervoso central, né? Sinais de irritação meníngea, sinais de Kernig e Brudzinski, se abalamento de fontanela, se for um lactente, se também tiver um exame neurológico anormal, no estágio pós-ictal, o paciente permanece torporoso, não melhora o nível de consciência, e também se faz uso de antibióticos, que podem mascarar os sintomas de uma meningite. Assim como a análise do líquido cefalorraquidiano, o eletroencefalograma e exames de neuroimagem como TC ou ressonância magnética não devem ser solicitados de rotina, reservada também para esses casos em que há uma maior dúvida diagnóstica ou o paciente tem uma história de trauma, por exemplo, aí sim podem ser indicados esses exames. E partindo para o tratamento propriamente dito, podemos dizer que ele é baseado basicamente em 3 pilares, que é o tratamento da fase aguda, como manejar o paciente que busca
ou a família que busca o atendimento médico, se faz ou se não faz a profilaxia secundária para evitar recorrência de crise e como orientar a família acerca dessa doença. No tratamento da fase aguda, trouxe um exemplo, como foi proposto de uma prescrição hospitalar. A gente começa com a dieta zero, se o paciente está ali mesmo convulsionando ou ainda no estágio pós-ictal, ali um pouco ainda se recuperando, nível de consciência, não deve ser ofertado nada pela via oral, pelo risco de problemas com a respiração. Se o paciente estiver desidratado, por exemplo, por um processo infeccioso intestinal, a gente pode fazer e deve fazer uma fase de expansão, né? Nesse caso é um paciente, considerando um paciente que tenha 20 kg, a gente faz soro fisiológico a 0,9%, 400 ml e preferência correr, botar ele para administrar em 2 horas. E como também o paciente vai estar sem oferta alimentar ou hídrica pela via oral, também pode ser e deve ser realizada um tratamento, um soro fisiológico, uma solução fisiológica de manutenção. Pela regra de Holly, o paciente tendo 20 kg, ofertamos como esse soro de manutenção 1.500 ml para correr em 24 horas ou até o paciente estar ali internado, né? Já no tratamento da crise convulsiva propriamente dita, como a gente sabe, é uma doença que a maioria dos pacientes não vão chegar convulsionando, já vão chegar depois, no estágio pós-ictal, mas se ele tiver uma recidiva, ou mesmo se ele chegar ainda assim convulsionando, a gente trata como qualquer outra crise convulsiva, começando com os benzodiazepínicos, a exemplo do diazepam, nesse caso 4 mg endovenoso, e a gente pode repetir, caso o paciente não refira melhora, pode repetir até 3 doses. Caso contrário, se ainda assim, após essas 3 doses, o paciente não melhorar, pode lançar a mão da fenitoína, nesse caso 200 mg, também é V, e se ainda é refratária, pode lançar a mão dos barbitúricos, como o fenobarbital, nesse caso 400 mg. A glicose é 25%, 40 ml, só deve ser realizada se a convulsão for devido a um processo de hipoglicemia. Nesse caso, fica mais como diagnóstico diferencial, né? Provavelmente não vai, considerando que seja uma crise convulsiva febril, não vai ser necessário, mas pode deixar lá na prescrição. Partindo para a seção dos sintomáticos, aqui a gente bota um antipirético, como a dipirona, é muito importante fazer, basicamente o principal ponto é fazer o controle da febre. Nesse caso trouxe a dipirona 500 mg, endovenoso de 12 a 12 horas. A gente deixa fixo que o paciente vai estar febril. E também outro exemplo sintomático são os antieméticos, né? Nesse caso a ondansetrona 3 mg, EV de 12 a 12 horas. A diferença é que aqui a gente deixa se necessário. Se o paciente estiver nauseando, se o paciente estiver vomitando. E a gente também deve ofertar oxigênio, botei cateter nasal, 2 ml por minuto, mas isso aí vai depender do quadro clínico. Se o paciente estiver cianótico, estiver desaturando, estiver com hipoxemia, a gente vai pensar em ventilações mais invasivas. Então, isso é um exemplo, mas vai depender do quadro clínico do paciente. E, além disso, finalmente, a gente deve olhar sempre, estar de olho aos sinais vitais do paciente, no mínimo de 6 em 6 horas. Já o segundo passo é avaliar a necessidade de profilaxia secundária. A maioria dos pacientes não precisam, já que são casos simples, são crises simples, e nos casos que forem complexos, o paciente já teve mais de um caso, ainda assim não é uma indicação formal, mas pode-se lançar a mão da profilaxia secundária com benzodiazepínicos. Quando o paciente apresentar outro episódio febril, você faz o benzodiazepínico para evitar que tenha convulsão. E aqui, nesse paciente de 20 kg, a dose seria entre 2 mg a 3 mg por dia, mas só tem a apresentação de 5 mg, a mínima, diazepam. Então a gente poderia botar diazepam, 5 mg, tomar um meio comprimido ao dia, na presença de episódio febril, para evitar crise convulsiva. E finalmente, o terceiro pilar e último do tratamento é fazer as orientações para a família. Falar, orientar que é uma doença benigna, que o controle da febre é o aspecto mais importante do tratamento,
que é incomum pacientes ter recidivas ou recorrências, que deve se orientar como proteger a criança numa crise, que não deve ficar segurando, impedir os movimentos da criança, não botar nada na boca da criança, tentar deixá-la em decúbito lateral direito para diminuir risco de broncoaspiração e de acúmulo de salivas, não ofertar nada pela via oral até que a criança recupere completamente seu nível de consciência e que deve ser procurado um hospital se crise que dure mais que 5 minutos. E o prognóstico é excelente da crise convulsiva febril. Não há diferenças do QI entre pacientes que apresentaram essa doença e os que não apresentam. Não há relação com o rendimento escolar, não há relação com o perímetro cefálico ou as atividades cognitivas. Não é uma doença que gera mortalidade, que não está tanto relacionada com o estado de mal epilético ou mal convulsivo, e que também não há correlação, não há associação com déficits neurológicos. Enfim, é uma doença realmente um prognóstico excelente. E isso faz parte também do tratamento, essa orientação. Essa apresentação foi feita com base no Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria, 4ª edição, 2017. Agradeço a todos a atenção. Fiquem com Deus.